Fala, gente boa! Bom, revestindo, né? Vestindo essa camisa linda, sexy, elegante, né? Do meu amigo Heraldo Reinert, né? Do canal Loucos pelo Caxias Futebol Clube e também do canal Território Botafoguense, né? Vestindo essa camisa lindona aqui, bem maneira, que eu irei fazer uma pergunta tão cabeluda quanto quanto a Zona da Alegria da Cláudia Ohana, né? Para quem não sabe, a Cláudia Ohana foi uma atriz bem famosa da Globo nos anos 80 e 90, enfim, né? E é conhecida por, digamos, ter aquela área, né? Aquela parte íntima bem cheia de pelos, vamos dizer assim, tá? Mas agora, finalmente falando sério, tá? A pergunta que eu farei, a pergunta cabeluda, né? Que eu farei para vocês agora é a seguinte: vocês aí do outro lado saberiam me dizer qual foi o tema do primeiro vídeo que esse pobre, esquecido e anônimo youtuber, né, publicou lá no já distante 2 de abril de 2022? Vocês saberiam me dizer qual foi o tema dos primeiros vídeos aqui do canal? Bom, isso é uma pergunta, como eu disse ainda há pouco, uma pergunta cabeludíssima, né? Bom, refrescando, né, a memória de vocês, tá? Naquela ocasião, há mais de 3 anos atrás, tá? Os primeiros vídeos aqui do canal, o tema deles, né, para ser mais específico, foram a respeito de um casarão, um casarão onde hoje funciona um comércio. Esse casarão é um casarão de 1920 e que durante muito tempo pertenceu à família Schurl, né? É um casarão pintado de branco e azul, né? Que fica ali no trecho inicial, do trecho, né, da Rua do Príncipe, alguns metros, né? Do outro lado fica o terminal urbano central, né? Mas enfim, né? E é justamente a respeito de um outro casarão histórico, um outro casarão antigo, né? Que eu falarei justamente hoje, tá? E que casarão antigo, né? Que casarão histórico, exemplo da antiga residência da família Schurl, né? Que eu falarei hoje a vocês. Bom, quem mora em Joinville, né? Com certeza já passou incontáveis vezes, ou até já tem entrado nesse prédio, tá? Esse prédio ele fica na esquina da Rua do Príncipe com a Rua 15 de Novembro, né? Isso aqui é uma foto possivelmente tirada ali por volta de 1910, né? 1911, né? Possivelmente foi a data em que foi batida essa foto, tá? E uma foto mais recente aqui desse prédio, tá? Esse prédio, até não muito, durante muitos anos aqui funcionou as lojas, uma das unidades, né, das lojas Sulfur, né? E até não muito tempo atrás funcionou a Ricardo Eletro. Caso não esteja enganado, hoje, né, atualmente, ali funciona uma loja de celulares, né? Caso eu estiver enganado, por favor, alguém me corrija, né? Bom, quem mora em Joinville conhece perfeitamente, né? Até demais esse prédio, tá? Repetindo, ele fica ali na esquina da Rua 15 de Novembro com a Rua do Príncipe, tá? E aqui, né, uma outra foto, né? Essa foto aqui é da família, da antiga da família, né? Que era dona desse prédio, que é a família Delite, né? Aqui não consta, né, na legenda a data em que essa foto foi batida, né? Como, obviamente, vocês devem ter percebido, né? Eles estão em um momento de festa, né? Então, paira aquela dúvida, né? Há aquela dúvida, né? Essa festa seria do quê, né? Seria uma festa, pelo que vocês podem perceber, né? Pela árvore ao fundo, possivelmente foi uma festa natalina, né? Há quem afirme, né? Que eles estavam comemorando uma vitória do Caxias, né? Outros afirmam que eles estariam comemorando uma vitória do Bangu, né? Mas enfim, né? Então essa aqui é uma foto da família Delite, né? Para vocês, né? A família que era dona desse prédio aqui, né? Prédio onde durante muitos anos funcionou uma unidade das lojas Salfa, tá? Bom, mas aonde que eu quero chegar, né? Bom, essa história, né? Eu falei, acabei de citar a família Delite, né? Essa história, ela começa lá atrás, né? Ainda lá no século XIX, para ser mais exato, em 1858, tá? Bom, nessa data, para ser mais exato, só um instante, né? Para ser mais exato, né? No dia 23 de outubro
de 1858, partiu do porto de Hamburgo, né, um navio veleiro chamado Isaac Newton, né? Esse navio, Isaac Newton, ele só chegou em São Francisco no dia 4 de janeiro já de 1859, né? E ele a bordo vieram 89 imigrantes, né? Ao contrário do que era, infelizmente, algo comum, né, à época, né, lá no século XIX, felizmente ninguém acabou indo a óbito durante esses mais de 2 meses de viagem, tá? Pelo contrário, houve o registro de um nascimento, tá? Durante esse período, né? Bom, o bebê, né, que acabou nascendo durante esses pouco mais de 2 meses de viagem do Isaac Newton, tá? Foi o Wilhelm Tanque, tá? O Wilhelm Tanque, ele acabou, como eu disse ainda há pouco, ele nasceu durante essa viagem, ele nasceu em alto mar, né? E os pais dele, né, do nosso amigo Wilhelm, né, do nosso amigo Guilherminho, né, eram o Michael Tanque, que tinha 50 anos de idade, e ele era agricultor, né? E a esposa dele era 10 anos mais nova, né? Que era a Henriette. E além obviamente, dos pais, né, também, né, vieram, né, nesse navio, no Isaac Newton, veio, né, ou melhor dizendo, a irmã mais velha dele, que era a Hannah. A Hannah era uma menina que tinha 9 anos de idade naquela ocasião, tá? E essa família, os Tanque, eles eram procedentes de Bralentin, né, na Prússia, né, no então Reino da Prússia. E, infelizmente, o Wilhelm Tanque, né, que foi o único bebê que nasceu durante esses 2 meses de viagem do Isaac Newton, ele veio a óbito no dia 25 de dezembro de 1860. Então, ele viveu apenas um ano, né, infelizmente. E essa família, os Tanque, eles acabaram se radicando na Estrada da Serra. A Estrada da Serra é a atual rodovia estadual SC 418, que é a antiga Estrada Dona Francisca, que é aquela famosa estrada que vai em direção à região do Planalto Norte, né? Bom, mas por que essa história, né, da família de elite iniciou nessa época, né, em 1858, 1859? Bom, é que um desses 89 passageiros era justamente um dos patriarcas da família, que era o Hugo Delitzsch, né? O Hugo Delitzsch, ele tinha 32 anos naquela ocasião, né? E ele acabou imigrando junto com a esposa, que era a Emma Anton, que era 5 anos mais jovem do que ele, né? O Hugo, ele era farmacêutico, né? E junto com o Hugo e com a esposa dele, a Emma, imigraram um dos irmãos mais velhos do Hugo, né, que era o Hermann, que tinha 36 anos de idade, que era carpinteiro, né, que era marceneiro, né, e o Hermann, a exemplo do Hugo, ele acabou imigrando com a esposa dele, que era a Ottilie, né, a Ottilie tinha 34 anos de idade, né, os irmãos, né, os irmãos Delitzsch e as suas respectivas esposas, eles eram procedentes de Glauchau, no então Reino da Saxônia. Glauchau era a cidade do qual era procedente o Otto Kardeffel, né? O Otto Kardeffel que dispensa maiores apresentações, né? Embora, né, ele fosse o Hugo, né, o nosso amigo Hugo, né, o popular Huguinho, né, o nosso amigo Huguinho, ou simplesmente Guinho, né? Ele fosse procedente dessa cidade de Glauchau, tá? Ele era natural de uma cidadezinha chamada Neukirchen, né? Essa cidade Neukirchen, né? Também estava localizada no então Reino da Saxônia, né? Saxônia, que é um daqueles países que anos mais tarde se juntariam, né, para formar a Alemanha, né? Embora, né, os irmãos Delitzsch, né, e as suas esposas, eles fossem procedentes da Saxônia, praticamente a maioria esmagadora desses 89 imigrantes, eles eram procedentes do então Reino da Prússia, né? Embora a Prússia fosse também um daqueles países, né, que formariam a Alemanha, hoje, né, atualmente, quase todo o território que era da Prússia, ele pertence à Polônia, né? Então, um dos castigos, né, que os alemães tiveram após a Segunda Guerra Mundial foi justamente esse, né? Boa parte do território deles acabou sendo anexado à Polônia, né? E os alemães que viviam lá acabaram sendo expulsos, né? Muitos deles acabaram sendo, digamos,
eliminados, né, pelos poloneses, né, enfim, isso aí já é outro papo, né? Mas o que nos interessa é o Hugo de Lich, tá? Bom, o Hugo de Lich, como eu já tinha dito a vocês, né, ele era farmacêutico, né? Farmacêutico. Ele se formou em farmácia na Universidade de Leipzig, né? No que hoje é a Alemanha, né? E ele era descrito, o Hugo, né? Como sendo uma pessoa bastante tímida, uma pessoa bastante intimista, não chegava a ser uma pessoa arredia, né? Ele era descrito também como um homem bastante romântico, né? E era uma pessoa extremamente culta, né? E, inclusive, ele escreveu um diário gigantesco, detalhando em pormenores, desde que eles saíram, né, da cidade de Glauchau até a chegada deles em Hamburgo, né? Todos os fatos que antecederam a partida do navio, do Isaac Newton, né? Tudo o que aconteceu durante esses mais de 2 meses de viagem até a chegada deles em São Francisco, né? A partir da chegada deles em São Francisco, ele simplesmente parou de escrever. Detalhe, o nosso amigo Huguinho, né, o Hugo de Lich, ele, em 6 de abril de 1844, ele começou a escrever diários, né? Esses diários eram diários escritos em letra muito pequena, letra muito miúda, né? E ele não se resumia a escrever. Junto com essas anotações, né, que ele fazia, né, desse diário, ele escrevia poemas. Sim, o Hugo de Lich, ele também era poeta, né? E ele desenhava aquarelas, ele também era desenhista, né? Então, nessas aquarelas, o principal personagem era ele, o Hugo de Lich, né? Então, nessas aquarelas, ele aparecia trabalhando na farmácia, ele aparecia subindo uma montanha junto com um amigo dele, ele aparecia caminhando, né, pelas ruas de Leipzig, né? E esses diários, né, que ele começou a escrever a partir de 1844, né, eram diários que eram enfeitados por folhas secas e por laços de cetim e cartões de aniversário que ele recebia. Então, como eu disse ainda há pouco, ele era uma pessoa extremamente culta, né? Um homem extremamente inteligente, um homem sensível, como eu disse ainda há pouco, um homem romântico, né? Inclusive, em um desses diários, em muitos desses diários, ele relata a procura dele pela mulher amada. Inclusive, ele chegou a descrever detalhes de 5 mulheres pelas quais ele estava afim, né? E ele acabou se casando, como eu disse ainda há pouco, com a Emma, né? A Emma Anton, né? Uma coisa que eu estava esquecendo de dizer é que o nosso amigo Hugo, ele era o 6º filho de um pastor luterano, e a esposa dele também era filha, né, também de um pastor luterano, né? Então, ele trouxe, né, na bagagem, né, que ele trouxe lá da Saxônia, né, que veio junto com ele, obviamente, né, ele trouxe um dicionário de alemão, português, alemão, ele trouxe um livro de gramática da língua portuguesa, ele trouxe um atlas, né, um mapa do Brasil, e ele também trouxe um livro de história do Brasil escrito em alemão. Então, esses pertences que eu estou citando, esses livros, né, que o nosso amigo Hugo trouxe, né, eles hoje fazem parte do acervo do arquivo histórico de Joinville. Então, além de culto e inteligente, ele se preparou ao máximo antes de migrar, né? Ao contrário, né, de praticamente todos os imigrantes que só vieram aqui mal e porcamente com a roupa do corpo e com uma ou outra coisa na bagagem, né? O Hugo de Lich a coisa foi bem diferente, né? Como esse vídeo já está bem longo e chato, vou ficando por aqui e no vídeo seguinte eu trarei mais curiosidades, beleza? Então, até lá!